Eu estou feliz porque o Senhor tem nos concedido de estar aqui no dia de hoje. Ele preparou este dia para nós. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, né? As horas correm, se avançam, a gente quer até mesmo parar o relógio, né? Mas eu quero convidar a igreja que ficamos de pé para junto lermos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, Gênesis 21. Vamos começar do versículo 8. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Uma coisa eu posso dizer para você. Vai ter resposta de Deus. Você crê? Vai ter resposta de Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra, Gênesis capítulo 21, começando do verso 8. Vamos ler até o 19. Vamos ler mesmo. Que diz o seguinte: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. E disse a Abraão: rejeita esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. E levantou-se Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pôs-lhe sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se. E foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei eu morrer o menino. E sentou-se em frente dele e levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. E lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ela, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Vamos orar, para que o Senhor use a sua misericórdia conosco nesta tarde, porque eu creio que as irmãs não vieram só para louvar, vieram também para se alimentar. E o alimento é o Senhor que nos dá. Oremos, soberano Deus, Pai amado. Aqui estamos na tua presença, mestre querido, te agradecendo por este momento que o Senhor preparou para nós. Te agradecendo também por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedera de estar aqui presente. Viemos te pedir a tua presença, o Espírito Santo. Também venho te pedir, ó Pai, para que toda obra ou contrária neste ambiente que seja neutralizado pelo poder que há no teu nome. Que os nossos ouvidos venham a estar atentos àquilo que o
Senhor irá falar conosco nesta tarde. Estende as tuas mãos poderosas. A casa é tua, o ambiente é teu, nós somos teu. Meu Senhor, e sem ti nós não somos nada. Meu Deus querido, nesta tarde eu te peço para que o Senhor venha renovar, venha restaurar, venha curar, venha falar os corações, porque tu conhece a necessidade de cada um. Deus bendito, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Senta dando glória para o céu. Glória a Deus. Irmão, o que o Senhor dispensou para nós, através da sua palavra, é coisa gloriosa. Dentro dessa história que nós acabamos de ler, temos dois personagens femininos. Uma mulher bastante conhecida, Sara, a esposa de Abraão. E a outra, Agar, uma livre e uma escrava. E nós começamos a observar que cada uma tem algo para nos ensinar. Sara tem algo lindo para nos ensinar. Eu começo a observar e ver o comportamento, eu vou chamar da senhora Sara. O comportamento da senhora Sara. E também o comportamento de Agar. São coisas que, se a gente olhar pelos olhos espirituais, a gente vai extrair coisas lindas para o nosso aprendizado do dia a dia. O que nós lemos é que começa a leitura que Isaque, ele foi desmamado. E o Senhor Abraão, ele faz um grande banquete. Que banquete? Imagine só, isso aqui é pouco para o banquete do Abraão. Abraão era um homem rico, tinha posses. Com certeza ele fez um banquete extraordinário, porque o seu filho, o filho da promessa, estava sendo desmamado. Só que em meio àquele banquete, em meio àquela festa, nós somos dono de casa, mulheres que também dirigem círculo de oração. Em meio à festa, alguém andando para lá, para cá, Sara estava atenta. Preste atenção. Ela estava atenta ao comportamento das pessoas que estavam ali na festa. Abraão deu o banquete, mas não observou detalhe que Sara observou. Abraão não viu o detalhe a qual Sara enxergou. E o que me chama a atenção é a descrição da senhora Sara. Descrição, vá aprendendo. Ela é uma mulher muito discreta e nós podemos ver isso lá no capítulo 18 e o verso 9. Aliás, antes do verso 9, a Bíblia relata que Abraão teve visitas de anjos. E o que me chama a atenção é que em uma dessas visitas dos anjos, Abraão diz para Sara: Sara, faz aí um bolo, porque temos visita. E ela correu, fez de conforme Abraão lhe pedira. E o que me chama a atenção é que na hora de servir, ela não estava participando. Foi só o marido dela levar. Ela poderia ser uma mulher intrometida e dizer: eu vou, eu fiz, eu quero ver os convidados. Discrição, vá aprendendo. Discrição. Ela não participou. Mas o que me chama a atenção, vamos ler aí em Gênesis capítulo 18 e o versículo 9. Preste atenção. Me ajude. Amém?
Vocês leram? Que diz assim: então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está na tenda. Aonde era que Sara estava, irmã? Não estava no meio. Ela estava na tenda, mas por ela estar na tenda, ela estava atenta à conversa que se falava naquela reunião de jantar ou de almoço. A Bíblia não relata o horário. Aí quando o anjo diz assim, cadê Sara? Deixa alguém perguntar por você. Deixa alguém perguntar por você. É bem melhor alguém ver que você não está no ambiente, perguntar por você. Aleluia. Do que você, eu vou usar um termo, ser muito enxerida, estar sempre presente, se metendo, fazendo. É melhor você ser chamada. Espere ser chamada. Eu disse que Sara tem algo para nos ensinar. E a Bíblia relata que aqueles anjos, ele faz novamente a promessa a Abraão. E Sara riu. Veja que ela estava atenta o que se falava. Mas ela só riu. O anjo viu, escutou e conversou com ela. E o que me chama, vamos voltar para o banquete, porque a gente vai vendo a descrição de Sara. Vamos voltar para o banquete. Nesse banquete, gente vai, gente vem. E aquela agonia toda, porque banquete tem gente, tem povo, tem multidão. Só que em meio àquele banquete, quem tem o controle da situação está atento a tudo. Você crê que Deus não perde o controle da situação e está atento a todos os movimentos que acontecem? E ela estava atenta, e no meio daquele banquete, ela observou, observação, vai pegando. Ela observou que Ismael caçoava o seu filho. Ela olhou e disse, rapaz, eu não estou me agradando deste negócio. Quando terminar o banquete, eu vou chamar o senhor Abraão, vou ter uma conversa com ele. Descrição. Não resolva problema em ambientes que não é para ser resolvido. Descrição. Vai aprendendo. Que mulher sábia. Terminou o banquete, todo mundo foi para suas tendas. Aí ela disse, agora vem cá, Abraão. Eu observei algo que tu não viu. Eu vi, Abraão, que no meio da festa, Isaac estava caçoando, aliás, Ismael estava caçoando Isaac. E eu não me agradei do comportamento dele. Sabe o que é que você vai fazer? Vai mandar ele e a mãe embora. Abraão escutou aquilo, a Bíblia diz que ele ficou penoso. Penoso. Aí quando o homem não escuta o que a esposa fala, aí Deus intervém na história. Se aquete, não precisa você fazer muita coisa não. Só fale e deixa Jesus resolver. Aprenda a descrição. Ela falou e pronto. Se repetiu? Não. Ela ficou sabendo que o seu coração ficou penoso? Não. Sabe por quê? Porque reação do coração só quem vê é Ele. Reação do coração só quem vê é Deus. Deus viu a reação do coração de Abraão. Aí Deus vai e fala com Abraão. Ei, Abraão,
porque Sara te falou. Atende, Abraão. Abraão prontamente já muda de assunto. Já não tem mais aquela pena no coração. Porque já não é mais a voz de Sara, é a voz de Deus. Aí o negócio fica diferente, irmão, quando Deus entra na história, entra no ambiente. Aí o que é que Abraão faz? 86 anos, e quando Abraão teve Isaac, Abraão já estava com 100 anos. Só que para desmamar a criança, segundo alguns historiadores, é entre 2 a 5 anos de idade. Então, Ismael, ele não era um menino pequeno, já era um rapazinho. De acordo com o tempo da festa, entre 14 e 17 anos. Aí a Bíblia diz que Abraão se levanta de madrugada, pega o odre, enche de água, pega o pão, chama Agar e diz, olha, toma, se afasta, vai embora, não dá endereço, não dá direção, não dá nada. A Bíblia diz que ela vai errante pelo deserto de Bérsaba, sem direção, vai embora. Só que no caminhar do deserto, minha irmã, as coisas mudam. Deserto já está dizendo, deserto não tem banquete, não. Deserto não tem amizade. Deserto, você não tem com quem pedir ajuda. E a Bíblia relata que ela segue. Só que no percurso da caminhada, acaba a água. E o pão, nem se fala mais. E o menino começa a chorar, ela começa a se preocupar. A Bíblia relata que ela pega o menino e diz assim, olha, fica aqui, Ismael. Fica aqui, vai ficando por aqui. Ismael ficou ali, no espaço distante, e ela só observando. De longe, só observando. Só que Ismael, com certeza, por ser filho de Abraão e criado dentro da casa de Abraão, aprendeu a orar, aprendeu a oração. Aprendeu a clamar. E naquela circunstância, naquela situação, ele disse, eu vou clamar. Eu vou clamar para Deus. E a Bíblia diz que ele começou a clamar e Deus ouviu a voz do menino. E quando Deus escutou a voz, Deus fala com o anjo e diz, olha, tem alguém no deserto me clamando. Aleluia. Tem alguém no deserto precisando de um socorro. Aleluia. Desce e vai ver o que está acontecendo no deserto. Eita. E a Bíblia relata que quando o anjo chega, ele não vai falar com Ismael. Ele fala com Agar. Primeiro ele faz uma pergunta para Agar. O que tens, Agar? O que é que você tens? Ela deve ter relatado. Eu não tenho mais nada. Eu estava vivendo no luxo. Eu estava vivendo num banquete. Eu não sei o que aconteceu. Após o banquete, eu estou aqui nesse deserto. Meu Senhor e a minha Senhora me dispensou, me abandonou. E eu estou aqui, não sei mais o que fazer. Aí ele diz uma palavra. Não temas. Você está no deserto. Você foi abandonada, rejeitada. Não tem mais recurso financeiro nenhum. Não tem mais os amigos que você tinha quando você vivia na comunidade de Abraão. Acabou tudo. Porque no deserto, só areia e vento forte.
tempestade de areia se levanta. É difícil para sobreviver a ela. O deserto só tem isso. Com certeza ela relatou isso. Aí ele disse, não temas. Não temas. Não temas é uma esperança de algo melhor. Eita, não temas é uma esperança de que a situação vai ser resolvida. Aleluia. Agora o que me chama a atenção é que depois do não temas, ele dá uma palavra para Agar. A gente vai ver no verso 18. Ele diz, ergue-te. Ergue-te. Ei, você ainda não entendeu. Se erga. Levante. É deserto, não tem nada, não tem amigo, foi abandonada, desprezada, não tem direção, mas se erga. Deserto muitas vezes vem opressão, aflição, angústia, ansiedade. E é muito difícil se erguer quando uma pessoa está dentro desse sentimento. E o que aquela mulher estava passando naquele momento não era nada fácil. Com certeza esses sintomas estavam dentro de si. A ponto de um anjo dizer assim, olha, te ergue. É como se ela tivesse prostrada, sem força, sem conseguir fazer nada, sem sonho, acabou tudo. Mas ela escuta, ergue-te, te levanta, porque não terminou, não. Ainda tem muita coisa para você fazer. Aí a Bíblia diz que o anjo, quando manda ela se erguer, ele diz assim, levanta o rapaz. Ei, para você levantar alguém, você tem que se levantar. Para você curar alguém, você tem que se curar. Para você dar força a alguém, você tem que ter força. Veja que todo o diálogo foi com ela. O centro da conversa foi com ela. É com você o centro da conversa. É com você o centro do diálogo, porque ele está vendo as tuas condições físicas e espirituais. Tem mulheres aqui prostradas, mulheres sem força, e que o Espírito Santo está dizendo, se erga nesta tarde. Porque tem alguém do teu lado para você levantar. Levanta o menino. E além de você levantar, você tem que segurar pela mão. Não basta só ajudar. Segurar pela mão é um sinônimo de compromisso. Se comprometa com a obra do Senhor, ajudando, levando pessoas para a cura. Aí a Bíblia diz que ela segura pela mão do menino e levanta. E os olhos dela estavam fechados, irmão. E de repente foi ela que viu, não foi Ismael. No 19 diz assim, abriu-lhe, deu-lhe os olhos e viu ela. Ei, os teus olhos vão estar abertos depois que você se erguer. Deus vai te mostrar coisas que estavam perto de tu e tu não via, não percebia. E a Bíblia diz
fonte. Eita, fonte é coisa boa. Meu Deus. Uma fonte. Tem fonte. No deserto tem fonte. E a Bíblia diz que quando ela viu aquela fonte, aleluia, viu ela, o poço. Indo a ele, encheu o odre e deu de beber ao rapaz. Ei, o odre que saiu da casa de Abraão. Em meio àquela circunstância toda de acabar água, de acabar pão, de estar sem se erguer, o que me chama a atenção na palavra é que o odre não foi dispensado. O odre não foi dispensado. A Bíblia diz que ela encheu o odre de água. Você está com o seu odre aí? Vai ter utilidade. Vai ter utilidade. Vai ter utilidade o odre. A Bíblia diz que ela foi lá na fonte. Olha a fonte. Vai lá, Agar, pega o odre. A fonte que tu não estava vendo, Deus está fazendo tu ver. Enche o odre de água. Leva para alguém que está com sede. Andaraia sergue. Alabarachuri bicamahai. O odre tem que ser utilizado com a água da fonte. Foi enchendo. Aí a Bíblia diz assim: agora você tem que dar água para o moço. Como é que está a sua disponibilidade na obra? Como é que está o teu comprometimento com a obra? Aleluia. Tem coisas que Deus lhe deu e você acha que não tem utilidade, acha que não tem valor. Ele quer que a gente se renove, volte, aleluia, ao primeiro amor, aquela coisa que a gente tinha, aquele zelo, aquele cuidado, mesmo caminhando no deserto, faltando amigo, faltando pão, faltando água, faltando tudo, mas tinha esperança, aleluia, não tem, mas estava guardado no nosso coração, sabendo que o Deus da providência iria nos socorrer. Hoje em dia é uma inquietação tão grande, não suporta mais nada, não aguenta nem um vento. Eita, como a gente estamos mal acostumados. Carrega o odre só um certo momento. Só porque alguém colocou sobre os teus ombros. Aí o que é que Deus vai fazer? Deus cria a situação, tu esquece ele um pouquinho, porque na situação que Deus está criando, está, aleluia, te amadurecendo, te limpando, te moldando. Casto, ergue a eita, quando pegar o odre, minha irmã, e encher, eita, que alguém vai beber a água. Eita, água de fé.
É água da fonte, água da vida. Água que transforma, que limpa. Eita, que dá vida e vida com abundância. Alarachura, mantra, casteca. Se prepare. Se prepare. Aleluia, porque para cada deserto tem uma finalidade. Anda casto que me para cada deserto tem uma finalidade. E antes de entrar no deserto tem perda. Antes de você entrar no deserto vai ter perda. Vai ter abandono, vai ter desprezo, vai ter falta de algo que você tinha quando você estava na festa, no banquete. Mas é necessário, aleluia, o Senhor te colocar em certa circunstância. É aprendizado. É aprendizado de Deus. Mas Ele está dizendo: não temas, porque eu sou o Deus que ergo. Eu sou o Deus que levanto. Eu sou o Deus que mostro aquilo que está oculto aos teus olhos. Eu sou o Deus que te dou força para tu levantar alguém. Eu sou Deus que te digo assim: dê água, minha filha. Cuide. A gente não tem noção dos planos e dos projetos de Deus. E muitas vezes a gente pensa que não vai suportar quando Ele traça o deserto para a gente passar. Ergue-te. Ergue-te nesta tarde como varoa valorosa. Ergue-te nesta tarde como mulher de Deus. Ergue-te nesta tarde como guerreira. Aleluia, aleluia. Débora tinha habilidade para profetizar, para ser esposa, para ser juíza, mas não tinha habilidade de montar estaca. Cada uma tem uma habilidade diferente na casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada uma tem um chamado diferenciado na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus quer fazer cura na alma. Deus quer curar a alma, aleluia. Se levanta, faz isso, faz aquilo, mas o coração, mas a alma está doente. Eita, larga. Você lembra da nossa irmã Ana? Quantas vezes ela subiu para oferecer o holocausto? Aí o esposo atento observou e disse:
Por que tu está chorando, mulher, e não queres comer? É o primeiro sinal, irmão, de uma depressão. É choro e a falta de fome. E a bichinha, quando se levantou, foi orar, ela mesma confessou. Se você for lá em 1 Samuel, no capítulo 1, você vai ver que ela diz assim: eu sou uma mulher ansiosa, atribulada de espírito. O que ela tinha? Tribulação e ansiedade em cima dela. Além da outra, está lá, se regozijando o tempo todo. Mas quando ela partiu para o caminho da oração, ei, deixa eu te dizer uma coisa, que o Espírito Santo está liberando. Você está pensando que aquela Ana, no capítulo 1, que não queria comer, só chorava. Você está pensando que é a mesma Ana do capítulo 2, do versículo 4? Sabe por quê? Ela se ergueu. Ela se ergueu. E quando a mulher se ergue, ela entra dentro da sua casa e diz: o arco do fogo está quebrado. Ela tem autoridade para dizer para a opressão, a depressão, a doença, dizer: sai. Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque dentro da minha casa habita o Espírito Santo de Deus. Se erga nesta tarde como guerreira dentro da sua casa. Se levante, profetize. Aleluia. Chegou o tempo de você guerrear dentro da sua casa. Chegou o tempo de você dizer que o arco do forte foi quebrado. Quando Ana confessou, aleluia, que existia aflição, ansiedade, que ela era uma mulher oprimida, através da sua oração, ela se ergue, irmão, ela se ergue, se enche. Eita, que o inferno não suporta uma mulher cheia de Deus. Cheia de Deus e com o cântaro cheio de água. Além dela estar em si cheia de Deus, ela ainda tem para dar. Toma água, toma cura, toma libertação. Eita, Jesus está aqui trabalhando. Ele está limpando, ele está tirando a opressão da mente. Eita, se erga, se levante. Deus conta com você. Eu não posso fazer a obra dentro do teu lar. Eu não posso emburacar dentro da tua casa, no teu quarto, na tua sala. Mas você se levante nesta tarde. Chegue dentro da sua casa com autoridade. Veja que ele disse assim: não temas. E ele perguntou: o que houve? O que é que você tem? Ele está interessado em saber, porque ele quer trazer solução. Porque tem gente que procura saber só para espalhar. Ó. Mas ele não. O que tens? O Espírito Santo estará aqui. O que tens, mulher? Não temas. Te levanta. Se erga. Se posicione. Para o Espírito Santo começar a agir. Porque ele vai agir. Ele vai fazer. Ele é Deus de milagre. Tem fonte aberta, jorrando água nesta tarde. Eita, a fonte está jorrando.
A fonte está jorrando. E o Espírito Santo quer encher. Aleluia. Ele quer encher você nesta tarde. Quer te dar ousadia. Posicionamento de pegar o odre e encher. Aleluia. Tem alguém precisando de água. E Ele conta com você. É com você que Ele conta. Nesta tarde tão solene. Aleluia. Eu tinha tudo para não vir hoje. Eu tinha tudo para não estar aqui. Porque as perdas que levam a gente para o deserto, às vezes marcas. São marcas que são determinação de Deus. Está fazendo 9 meses hoje que eu perdi minha filha. É muito difícil. Mas o Deus que o criou, Ele sabe de todas as coisas. Guarde esta palavra no seu coração nesta tarde. Se erga, se posicione com descrição. Com descrição. Uma mulher discreta é tão elegante. Eu acho tão bonito, admiro tanto. Uma mulher que é discreta. Aí alguém diz assim, mas tem aquela espivitada. Se policie. Porque a elegância está na descrição. Aprenda com Sara a ser discreta. Né? Eu só tenho que agradecer a Deus por este momento tão especial que Ele preparou. E eu creio que vocês aprenderam, porque eu aprendi. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero agradecer à direção da igreja, a irmã Simone que falou comigo, juntamente com a minha coordenadora, a irmã Taniri, e também fazer um convite, né? Para vocês comparecer lá em Jardim Muribeca. É distante. Mas o Deus proverá. Levará vocês até lá. Que Deus abençoe.